Só vive o propósito quem suporta o processo. E olha, como o torcedor vascaíno suportou o processo nesses últimos anos. Enfim, tudo indica que chegou a hora. Chegou a hora do vascaíno viver o propósito. Chegou a hora do torcedor vascaíno se alegrar. Chegou a hora do torcedor vascaíno ver o seu clube do coração ser novamente colocado entre os gigantes do futebol brasileiro. Torcedor, Alexandre Matos, o diretor executivo, chegou ao Rio de Janeiro nessa manhã de terça-feira. Muito animado, muito entusiasmado, muito empolgado com a oportunidade de recolocar o Vasco na primeira prateleira do futebol. E com o Alexandre Matos, vem automaticamente o primeiro dia de trabalho. E olha, vascaíno, trago aqui a vocês na introdução deste Fala Gigante a informação de que Ramon Ángel Dias, o técnico argentino que tinha contrato vigente com o Vasco apenas até o final do ano que vem, está em negociações avançadas para renovar o seu contrato até 2025. Trabalha, Matos! E olha, se prepare, porque o Vasco de 2024 vem com tudo. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante, trazer todas as informações do nosso Gigante da Colina a você, torcedor Cruz Maltino, deixar você muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Mas antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre, é claro, faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui, caso você especificamente ainda não me conheça, todos os dias, 3 vezes ao dia, com o Acorda Vascão, sempre pontualmente às 7 horas da manhã, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. São 3 vídeos repletos de informações, muitas novidades, um trabalho sério e muito profissional a você que está aí do outro lado. Então, é claro, se você gostou dessa introdução, vai com certeza ficar até o final, não deixe de se inscrever para ajudar o nosso crescimento. E além disso também, torcedor vascaíno, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama, então? Vamos trazer as últimas novidades do nosso Cruz Maltino? Porque olha, vascaíno, que terça-feira agitada, e agitada positivamente, né? Tem um ditado que diz que nada tão bom que não possa melhorar, nem nada ruim também que não possa piorar. A gente viu muito esse segundo ditado acontecer no Vasco durante esses últimos anos, de nada ruim que não possa piorar. A gente foi rebaixado em 2008, 2013, 2015, em 2020 que já estava ruim, piorou porque a gente, além de rebaixado, ficou na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora a sorte virou, né? Agora do nada tão ruim que não possa piorar, a gente fala nada tão bom que não possa melhorar. Porque após a confirmação da chegada de Alexandre Matos ontem, através de um anúncio oficial, hoje tivemos a informação de que Ramon Ángel Dias já inicia o processo de renovação contratual com o Vasco até 2025. A gente vai falar já já sobre isso, porque antes eu quero falar sobre a chegada de Alexandre Matos e essa grande reformulação que estará sendo feita no departamento de futebol. A reformulação começou, é claro, na quinta-feira de manhã, a partir do anúncio oficial da demissão de Paulo Brax. Na sexta-feira, uma outra barca com 6 profissionais também aconteceu. Carlos Brasil, Fabiano Luns e vários outros profissionais estiveram saindo. Foram 4 da base e 2 do profissional. No sábado, tivemos a informação que a assessora de imprensa do profissional do Vasco da Gama, Sara Borborema, também foi demitida. E hoje tivemos a confirmação de que mais um nome também foi demitido. No caso, a Débora Cruz. Ela é repórter da Vasco TV e hoje, através de suas redes sociais, confirmou exatamente isso, que ciclos se iniciam e se encerram, e ela acabou evoluindo durante esse período que passou pelo Vasco da Gama e confirmou que, de fato, o ciclo no Gigante da Colina terminou nesta terça-feira. E é claro, isso se dá muito pela chegada de Alexandre Matos, um diretor executivo que vem com novas práticas, vem com mudanças, vem com revitalizações, vem com as suas ideias, vem com os seus planos e vem, é claro, muito provavelmente com os seus profissionais. Ele desembarcou na cidade carioca nesta manhã de terça-feira, por volta das 8h30 foi a hora em que Alexandre Matos desembarcou no Rio de Janeiro. O Alexandre Matos desembarcou, chegou até mesmo a se encontrar com o presidente da torcida organizada Força Jovem do Vasco, o Fabinho. Já deu essa primeira troca aí, né,
com um grande representante da torcida vascaína e, além disso, também falou aos repórteres que estavam presentes ali no saguão do aeroporto para receber Alexandre Matos. E é claro, como não poderia ser diferente, um canal que sempre deixa você muito bem informado sobre o nosso Gigante da Colina, também fará questão de trazer a vocês as primeiras palavras de Alexandre Matos em uma entrevista, não coletiva, mas uma pequena entrevista para a imprensa que estava presente no saguão do aeroporto, falando sobre a oportunidade de, enfim, ser o diretor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito se falou de autonomia nesses dias, de trabalho. Queria saber de você, o que mais motivou você a aceitar esse convite do Vasco para estar à frente do futebol? O gigantismo, o tamanho do clube, o desafio proporcional a isso. Sou um profissional de desafios grandes e chego para um que, sem dúvida, um dos maiores, né? O Vasco, o tamanho da instituição, a torcida apaixonada que enfim, muito motivado, com total energia. Hoje um profissional já maduro, já com 20 anos aí, já nessa estrada e, sem dúvida, com muita certeza de desempenhar um trabalho que é o que o torcedor do Vasco merece. Alexandre, só mais uma perguntinha. O que você pode dizer sobre a expectativa da torcida? A torcida está depositando muita expectativa sobre você. O que você pode dizer para o torcedor nessa chegada? Sem dúvida, a expectativa, o carinho é legal, mas a responsabilidade ela aumenta muito e trabalhar muito para que as estrelas, que são os atletas, a comissão técnica, o treinador, elas brilhem bastante. É isso que é importante. E aí, torcedor vascaíno, gostou das primeiras palavras de Alexandre Matos como diretor executivo do Vasco da Gama? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. E logo após, né, esse desembarque no saguão do aeroporto no Rio de Janeiro, ele em seguida conheceu a sede da SAF do Vasco da Gama, que fica alocada na Barra da Tijuca. Ele se encontrou com o atual CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e teve esse primeiro momento no escritório, conheceu o local aonde irá trabalhar. Nessa tarde, agora, né, por volta das 2h30, Alexandre Matos está dentro do CT Moacir Barbosa, também conhecendo toda a estrutura do nosso centro de treinamento, que passará também por uma grande reformulação em 2024. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse primeiro contato, de fato, né, de Alexandre Matos com o CT Moacir Barbosa na parte da noite. Mas essa informação, Alexandre Matos já em solo carioca, já tendo aí os seus primeiros contatos com o clube no qual irá trabalhar até 2025. E falando em 2025, não poderíamos deixar de falar dele. Ramón Ángel Díaz, o argentino que encantou o coração de todo torcedor vascaíno com a Nova Barrar. Vasco Nova Barrar. Essa frase marcou o coração do vascaíno durante toda essa temporada de 2023 e foi uma frase que, é claro, fez com que o vascaíno se apoiasse nela para confiar na permanência na elite do futebol brasileiro. Ele começa com o Nova Barrar e termina com elementarizá-lo, ou seja, mentalizar. O Vasco é grande, o Vasco é gigante, ou seja, ele começa o seu trabalho no Vasco deixando bem claro que o Vasco não jogará a Série B e fecha o seu trabalho com exatamente essa frase, de que o Vasco é um clube grande e que o Vasco nunca mais poderá passar por uma situação como essa em 2023, de brigar para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E ele fecha, assim, a sua última entrevista coletiva, falando exatamente sobre a grandeza do Vasco da Gama. E ele foi muito perguntado, inclusive durante essa coletiva, sobre a sua renovação contratual. Muitas pessoas, muitos repórteres, jornalistas, né, melhor dizendo, estavam presentes nessa última coletiva do Vasco em São Januário desta temporada de 2023, perguntaram ao técnico argentino: e aí, Ramon, você vai renovar com o Vasco? Você vai ficar para 2024, até porque ele tem contrato vigente ainda com o Gigante da Colina no ano que vem? E ele fugiu das respostas. E qual é a minha opinião sobre isso? E é inclusive uma informação, né? Ramon Díaz é um técnico que sempre durante sua carreira disputou coisas, títulos. Ramon Díaz não está acostumado a passar pelo que ele passou no Vasco em 2023, que é uma luta para não cair a Série B. Isso para Ramon Díaz não existe, nunca existiu. Ramon Díaz, torcedor vascaíno, é importante relembrar a vocês, em janeiro desse ano, estava lá em Dubai, jogando contra o Real Madrid na final do Mundial de Clubes.
Ramon Dias, em janeiro deste ano, estava batendo no Flamengo, ou melhor dizendo, vencendo o Flamengo e eliminando o Flamengo do Mundial. Ramon Dias era o técnico do Al Hilal. Esse é o perfil de técnico que é hoje treinador do Vasco da Gama. Um técnico que está acostumado com coisas grandes. Um técnico campeão de Libertadores com o River. Um técnico de seleção paraguaia. Um técnico de Libertad do Paraguai, onde conquistou títulos. Esse é Ramon Dias. Um Ramon que disputa para ficar na Série A. Esquece. Esse não é o projeto de Ramon Dias para a sua carreira. Esse não é o plano de carreira do técnico argentino. Aí você pode até falar, poxa Lucas, então por que o Ramon Dias aceitou o projeto do Vasco? E aí eu te respondo, Ramon Dias é um técnico que estava na Arábia, é um técnico argentino e um técnico que caiu num limbo na Argentina. Vou utilizar um exemplo aqui no futebol brasileiro. O Ramon Dias para a Argentina é como se fosse o Luxemburgo no Brasil. Um técnico de alta prateleira, um técnico que conquistou tudo que tinha direito. O Ramon Dias conquistou tudo que tinha direito na Argentina, de campeonato nacional até sul-americano, como por exemplo a Copa Libertadores com o River. Mas um técnico que envelheceu. O Ramon Dias hoje é um técnico com uma idade avançada e perdeu o respeito na Argentina. Não tem espaço no cenário do futebol argentino. Como o Lucha, que é o técnico que é de Real Madrid, de Mundial de Clubes, de Libertadores, de Seleção Brasileira, mas que não tem mais espaço aqui no cenário do futebol brasileiro. E qual é a questão do Ramon? O Ramon tentou voltar para a Argentina, viu que não tinha espaço por lá, e aí ele aceitou a proposta do Vasco para dar uma resposta aos argentinos do tipo: vocês não me querem na Argentina, vocês não me valorizam na Argentina, então eu vou pegar a liga mais disputada do futebol sul-americano, uma liga mais disputada do que o próprio futebol argentino, e vou mostrar para a Argentina que eu sou capaz. Esse foi o trabalho de Ramon Dias. Uma resposta ao seu próprio país, que ele é competente pra caramba. E o que prova isso? Que Ramon Dias está com fome, está com sede de se provar ao seu país que ele é um baita de um técnico. Então, o torcedor vascaíno, ele se provou. O argentino foi um tema muito falado, o Ramon Dias foi um tema muito falado na Argentina com a permanência do Vasco. Mas agora ele quer mais. Agora ele não quer ser apenas falado na Argentina de um técnico que pegou o Vasco com 9 pontos e fez o Vasco ficar na elite com 45. Não, ele não quer isso. Ele quer ser conhecido na Argentina como um técnico negado por lá que arrastou títulos no futebol brasileiro. Isso é o que Ramon Dias quer fazer. E exatamente por esse motivo, quando o Ramon foi perguntado sobre a sua permanência em 2024, na quarta-feira passada, ele fugiu. Sabe por quê? Porque para renovar com o Vasco, para ficar em 2024, ele queria garantias de que o Vasco da Gama iria brigar por grandes coisas em 2024. Ele queria garantias que o Vasco iria ser agressivo no mercado. Ele queria garantias que o orçamento seria grande para o Vasco contratar e fazer um forte elenco para o ano que vem. E a resposta do Vasco a Ramon Dias foi essa. Demitiu Paulo Brax, trouxe o principal diretor executivo do futebol brasileiro e aí o jogo virou. O Ramon Dias entendeu qual é a obsessão que o Vasco tem para 2024. E ó, bate muito com o que o próprio Ramon quer para sua carreira. E a partir desse momento, com a chegada do novo diretor executivo, as informações são exatamente essa. Ramon Dias, nesse momento, tem negociações muito avançadas para renovar o seu contrato com o Gigante da Colina até o final de 2025. Ramon Dias terá o seu contrato até o final da gestão Alexandre Matos no Vasco da Gama. Inicialmente o Matos assinou um contrato também de 2 anos com o Vasco. Ele costuma assinar contratos assim nos clubes por onde passa. 2 anos, às vezes renova, às vezes não. No Cruzeiro ele não renovou, no Atlético ele não renovou, no Atlético Mineiro ele não renovou, no Palmeiras, dentre esses clubes, foi o único no qual ele teve um trabalho mais longo. Ele chegou em 2015 e saiu apenas em 19. Quem sabe no Vasco da Gama não pode ser algo semelhante. O certo é, assim como o Alexandre Matos, que terá um contrato vigente até dezembro de 25, Ramon Dias também acertará a sua renovação contratual até dezembro de 25. Ainda não está assinado, mas as negociações são avançadas e a expectativa é que nessas próximas horas de terça-feira possa ser oficializada a renovação contratual do técnico argentino. No vai barrar e, como o próprio disse, hay de mentalizá-lo, gente. Mentalizá-lo. O Vasco é grande. E Ramon Dias fica. E Ramon Dias e o Vasco hoje, nesse momento, né, na figura própria Alexandre Matos,
já conversam, é claro, sobre o ano de 2024, sobre reforços. Ramon Dias já passou uma lista para Alexandre Matos dos nomes que ele quer para 2024 e das posições que hoje são as mais carentes no sistema do Vasco da Gama. A gente tem essas informações dos nomes, a gente tem essas informações das posições, principalmente, que estão na mesa do Vasco da Gama. E adianto aqui a vocês, o Vasco vai ao mercado atacar uma posição de atacante, o Vasco vai ao mercado atacar uma posição de volante para ser titular, primeiro volante, o Vasco vai ao mercado atacar a posição de zagueiro, o Vasco vai ao mercado atacar a posição de lateral direito, porém titular, o Vasco vai ao mercado atacar a posição de um lateral esquerdo, porém reserva para o Lucas Piton, o Vasco vai ao mercado atacar a posição de extremos, o Vasco quer um extremo para a esquerda e um extremo para a direita, o Vasco vai atacar a posição o mercado na posição de meio de campo. Então o Vasco vai atacar praticamente todas as posições do sistema no elenco Cruz Maltino. A única posição que o Vasco hoje não vai procurar, e é uma realidade, é a posição de goleiro. De resto, o Vasco vai atacar tudo que tem direito ao mercado a pedido de Ramon Dias para montar um elenco forte em 2024. Alexandre Matos já vem conversando com o boarding da 777 para tratar exatamente sobre esse assunto reforços, as pendências também que precisam ser resolvidas, como por exemplo, os contratos por empréstimos que estão no fim, caso de Prachete, caso do goleiro Ivan, caso de Paulo Henrique, são algumas situações que terão que ser resolvidas por parte do Alexandre Matos a partir desse momento que ele se torna o diretor executivo. Situações de términos de contrato, como por exemplo do Maicon, do Alex Teixeira, Sebastião Ferreira, são outros nomes que também têm os seus vínculos contratuais sendo encerrados e precisarão ser conversados pelo Ramon Dias junto ao Alexandre Matos. Então é muito trabalho que terá pela frente o novo diretor executivo Vasco da Gama, um trabalho que é necessário atacar o quanto antes, porque, meu amigo, a partir do momento que o contrato vira e o jogador não pertence mais ao Vasco, fica ainda mais difícil uma conversa. Então é necessário sim, o quanto antes, o Alexandre Matos, nessa figura de diretor executivo, sentar e conversar com esses jogadores. Sobre o Rossi, adianto aqui a vocês. O Rossi, de fato, tem o seu contrato renovado, havia um gatilho no seu contrato de renovação caso o Vasco permanecesse na Série A. O Vasco permaneceu, então ele fica no Gigante da Colina. Nesses últimos dias a gente chegou a trazer uma informação a vocês de um interesse do Sporting Cristal do Peru pelo Rossi. Porém, qual a informação que trago aqui a vocês? De fato, havia um grande interesse. De fato, o Anderson Moreira, que hoje é o técnico do Sport Cristal, gostaria de contar com o Rossi para a próxima temporada. O Sport Cristal do Peru estará disputando a Libertadores e o grande sonho do clube peruano era contar com o Rossi para a sua ponta esquerda, ou ponta direita, melhor dizendo. Porém, o salário alto que o Rossi recebe no Vasco fez com que o Sporting Cristal se afastasse. Hoje não é mais uma realidade para o clube peruano contar com o futebol do Rossi para 2024. Nesse momento as situações estão travadas e qualquer tipo de negociação não foi aberta. Havia um grande interesse do Peru em Rossi, mas volto a repetir, pela questão salarial foi para longe esse interesse. Realmente os valores assustaram o clube peruano. Então exatamente por esse motivo o Rossi até segunda ordem fica no Vasco da Gama. E hoje também tivemos a informação que um nome surgiu aí, né, como interesse do Gigante da Colina e realmente é a realidade. O atacante Wellington, no caso o Wellington Silva, ex-Cuiabá, ex-Fluminense, que passou por vários clubes já do futebol brasileiro, um atacante de 30 anos de idade, um ponta rápido, habilidoso, fez essa última temporada no Cuiabá, recebeu sim sondagens do Vasco da Gama. Além do Vasco, recebeu sondagens do Cruzeiro, do Vitória e também do Criciúma. Duas propostas oficiais já foram feitas. Porém, o que acontece, torcedor vascaíno? O Vasco sondou, mas a informação que temos é que a sondagem não foi feita por Alexandre Matos, por Ramon Dias, por Lúcio Barbosa. A sondagem foi feita por Paulo Brax, o diretor executivo no momento que trabalhava no Vasco da Gama, ele que foi responsável por fazer essa sondagem acerca, no caso, de Wellington Silva. Então não tem nada a ver essa sondagem com o atual momento do Vasco da Gama. Essa sondagem tem a ver com o ex-diretor executivo que sondou inclusive outros atletas. E aí, com todo respeito do mundo mesmo ao Wellington Silva, que é um profissional com bagagem no futebol mundial, tem passagens aí por clubes do exterior, tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, é um profissional que já consolidou uma carreira, já venceu na sua carreira, mas um profissional que não foi titular no Cuiabá, que tem 39 partidas nessa temporada, 3 gols marcados e 2 assistências, eu não sei como o Paulo Brax, pensando em 2024 melhor, sonda esse nome. E aí a comprovação de que o Vasco não fez nada de errado
em mandar o Paulo Brax embora. O que dá mais raiva é ouvir o Abel Braga dizer que está decepcionado com o Paulo Brax ter sido demitido, pois ele teria feito o melhor trabalho como gestor do Brasil em 2023. É isso que decepciona, ouvir palavras como essa por parte do Abel. Agora, saber que Paulo Brax sondou Wellington Silva para 2024, sabendo que o atleta tem 30 anos de idade, é um extremo, em 39 jogos em 2023, fez 3 gols e 2 assistências, a gente vê o caminho que o Vasco da Gama muito provavelmente tomaria novamente no ano que vem, tendo o Paulo Brax no comando, né, à frente do futebol. Ainda bem que as coisas mudaram e ainda bem que hoje o Lúcio Barbosa está cerol fininho e passando aí o carro em quem pode dentro do Vasco da Gama. Então houve a sondagem, mas nada além disso e nada a ver com o atual momento do Vasco. Isso era coisa do ex-diretor executivo Paulo Brax. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa terça-feira. Voltaremos à noite com Boa Noite Gigante. Contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.